Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a essa segunda aula da imersão de ponta a ponta. Durante essa imersão você vai aprender na teoria e na prática como você pode impulsionar sua carreira na programação, construindo um perfil que chama a atenção de grandes empresas, sendo capaz de desenvolver aplicações de ponta a ponta. Você também irá conhecer o que é necessário para se tornar um desenvolvedor full stack, te qualificando para vagas de back-end, front-end ou ambos. Na aula anterior eu te ensinei como criar o back-end da nossa aplicação e lá nós criamos a APIs, tá? Utilizando o .NET 7, utilizando as Minimal APIs lá do C Sharp, juntamente com o Swagger para testar ali os endpoints. Integramos tudo isso utilizando um banco de dados SQL Server para guardar os nossos dados e também utilizando um ORM, que é o Entity Framework Core, beleza? Ou seja, nós criamos ali o nosso banco de dados diretamente através de código C Sharp, utilizando as migrations, tá? Então, se você ainda não teve a oportunidade de assistir a primeira aula, eu recomendo que você volta lá e assiste essa primeira aula, depois volta aqui para assistir essa aula aqui, beleza? E hoje nós vamos criar juntos o front-end do nosso portfólio e integrar aquelas APIs que a gente criou lá no back-end da primeira aula, beleza? Antes de ir para o conteúdo, eu só gostaria de agradecer o envolvimento que vocês estão ali nessa imersão, tá? Junto ali da nossa comunidade no Discord. Isso mostra que vocês estão realmente comprometidos. Vamos lá? Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui então criando o nosso projeto. Vou fazer aqui um ng-new portfólio traço web, beleza? Enquanto ele vai criando aqui o projeto, vai demorar aí alguns minutinhos. Ó, gostaria de adicionar a rota. Não vai precisar. Vou colocar SCSS que eu costumo utilizar aqui de CSS, beleza? Então, enquanto ele vai aqui adicionando esses pacotes, vamos já dar uma olhada aqui, ó. Eu estou então aqui com a minha aplicação, o meu back-end já rodando, beleza? Como dá para ver aqui. Então, vou deixar ele aqui de lado por enquanto, porque a gente não vai precisar dele por enquanto. E também temos aqui o nosso Swagger, beleza? Já fica atento aí à rota que você vai ter que adicionar daqui a pouco também aí na sua aplicação, tá? Então, já vê aí a porta certinho, a rota também. Aqui é interessante, se você já quiser, por exemplo, faz aí um get, ele dá certinho aqui a rota sem estar via Swagger, tá? Então, deixa ele fazer aqui um get. Então, ele vai mostrar aqui pra gente a rota, tá? Então, a gente pode mapear aqui dessa forma aqui, tá? Então, mapeia localhost, dois pontos, a porta que no seu caso vai ser diferente da minha, tá? Então, fica atento aí. Barra contacts, que é o que a gente vai utilizar. Ó, meu GitHub está pedindo aqui para mim digitar minha senha. Eu tenho o GitHub verificado. Então, ele pediu aqui a minha senha, tá? Mas provavelmente o seu não vai precisar. É só porque o Angular já inicia o Git. No meu caso, eu tenho que autenticar, então ele já pediu essa senha aqui, mas não liga muito para isso não. Beleza? Então a gente já tem aqui a aplicação criada. Vou fazer aqui um cd portfólio web, acho que é sem i. Beleza, agora eu vou fazer code espaço ponto para ele abrir aqui no VS Code, beleza? Abrindo aqui para a gente. Já posso fechar aqui isso aqui. Beleza, então a gente já tem a nossa aplicação rodando, assim como lá no .NET. Nós também a aplicação já vem com alguma configuração inicial, tá? Então, por exemplo, se eu clico aqui em Ctrl aspas para ele abrir aqui um terminal e faço aqui um ng-serve, que é o comando que a gente utiliza para rodar a nossa aplicação, beleza? Então, se eu fizer aqui um Enter, vamos deixar aqui ele carregar, ele já abre para a gente uma aplicaçãozinha, tá? Com algumas coisas básicas aqui, beleza? Com uma página inicial já, a gente vê a aplicação rodando.
Então, beleza, posso clicar aqui nesse HTTP localhost 4200, que é a porta comum aí que ele roda as aplicações em Angular. E ele traz então para a gente isso aqui, tá? Que é a nossa aplicação com uma página básica que já vem aqui na aplicação. A gente pode encontrar essa pasta, essa página, aliás, aqui em Source App, a gente vê aqui app.component.html, a gente tem todo esse código aqui, beleza? Então aqui a gente já vai fazer o seguinte, a gente já pode começar limpando tudo isso aqui que a gente não vai utilizar, tá? Então posso fazer Ctrl A e simplesmente fazer aqui um delete. Vou aproveitar também para remover esse teste aqui, só porque eu tenho esse costume mesmo, tá? Já que a gente não vai criar aqui teste para o Angular, já vou apagar isso e deixar aqui mais limpo. Vamos então começar a criar a estrutura inicial aqui para a nossa página. Antes disso, só vamos fazer aqui o seguinte. Vamos ver exatamente o que a gente vai criar, tá? E a gente vai criar isso aqui. Esse aqui é o protótipo que eu desenvolvi. Então, a gente tem aqui, nessa página inicial, a gente tem aqui um menu, beleza? Temos aqui um texto com um botão, uma imagem aqui, que no meu caso está a minha, mas você vai colocar aí a sua imagem, beleza? Chegando aqui mais para baixo, depois a gente tem aqui a parte de competências, tá? As suas skills aí, eu coloquei aqui algumas delas. Também você pode colocar de acordo com as suas próprias skills, tá? Inclusive o nível, que é o que a gente vai configurar aqui, tá? Essa barrinha aqui, o preenchimento dela, você vai colocar também conforme o seu nível. A parte de portfólio e experiências, beleza? Então aqui você pode colocar a empresa que você trabalhou, algum projeto mesmo que você fez, um projeto prático, tá? Que você desenvolveu, aí você pode pôr, por exemplo, um link para o GitHub, você pode colocar, por exemplo, um link para o projeto em si, se já tiver na web, beleza? Então, o que você achar melhor aí, um link para o LinkedIn também pode ser. Depois aqui, para entrar em contato, beleza? Um formulário aqui de contato. Então, lá no início, vamos fazer aqui uma coisa que a gente já pode ver. Então, a gente tem várias sessões, tá? Vamos dizer assim, uma aqui, depois outra aqui, depois outra e depois outra. Então, 4. E aqui, essa primeira, a gente tem aqui o menu. Depois ele fica fixo, né? Como dá para reparar aqui, ele fica fixo. A parte aqui do conteúdo mais central, juntamente da foto. E aqui dá para ver também que a gente tem um background por trás, beleza? Então, vamos desenvolver tudo isso aqui. Vamos começar, então, criando a estrutura inicial. Eu vou criar aqui primeiro algumas sections, tá? Algumas seções para dar origem àquelas divisões que a gente tem na nossa aplicação. Posso chamar essa primeiro aqui, por exemplo, de class main, beleza? Para ser a nossa primeira section. Depois eu posso criar, eu vou já copiar aqui e criar as 4 section main, aliás. Depois eu vou criar skills, depois projects, depois contact, beleza? Então são aquelas 4 divisões que nós temos. Vamos começar então pela primeira aqui. Vou dar um espaçamento disso aqui. E vamos começar aqui já pela primeira. A gente vai fazer aqui primeiro uma div, beleza? E eu vou fazer um ponto content. Depois você faz tab, que ele já cria aqui uma div com uma class, beleza? Aqui dentro eu vou já adicionar uma outra div, ponto left side, beleza? Para a gente separar esses dois conteúdos aqui, ó. Vou mostrar aqui. Então eu quero separar primeiro esse conteúdo daqui da minha foto, beleza? Porque esse aqui está alinhado à esquerda e esse carinha aqui, essa imagem vai estar alinhado à direita. Então vou separar ele dessa forma aqui, ó. Vou criar uma classe chamada, uma div com uma classe chamada left side. E aqui a gente vai adicionar uma outra div que eu posso colocar ponto image, vai ser onde a gente vai colocar a nossa imagem, beleza?
Aqui na primeira eu posso criar já um H1. E eu vou escrever olá, vírgula, e aqui eu vou colocar um BR, beleza? Dessa forma aqui. Eu sou o Cássio, desenvolvedor web. Beleza? Salvar. Depois eu vou colocar aqui embaixo, nós temos aqui um botão. Vou colocar aqui uma class, vou chamar de btn contact e vou colocar entrar em contato. Beleza? Vamos só corrigir aqui, entrar em contato. E beleza. Vou salvar. A gente pode até já dar uma olhada aqui. Já não temos aquela página inicial e só temos aqui uma coisa, né, bem só o texto mesmo jogado aqui na tela. Algo que a gente já pode reparar, tá? Eu já quebrei o texto aqui. Aqui, olá, eu sou o Cássio, desenvolvedor web. Falta quebrar o texto aqui também depois de Cássio, tá? Então vamos aqui quebrar o texto mais uma vez com um BR aqui depois da vírgula. E ok, agora está certinho. Uma coisa que a gente já pode até começar a pensar é o seguinte. Esse botão aqui, depois a gente quer estilizar ele de uma forma própria, tá? Aqui ele está um botão default com CSS aqui, default também do HTML já, tá? Então depois a gente vai estilizar ele e deixar ele aí da forma que a gente quer. Outra coisa que a gente pode fazer já de início é o seguinte, a gente pode reparar que ele já tem uma margem aqui, tá? Então, se a gente reparar, olha só, ele tem uma pequena margem aqui. Isso para não atrapalhar a gente, quando a gente for criar as margens personalizadas, os paddings personalizados aí para o nosso site. Então, vou remover essa margem aqui, beleza? E também a gente já pode aproveitar para jogar um background escuro aí na nossa tela. E aí, essa configuração default, essa configuração mais geral, eu vou jogar aqui dentro do nosso arquivo styles.css, beleza? Vou apagar aqui, ó. Ele mesmo aqui já diz, ó, adicione global styles to this file. Então, adicionar estilos que sejam globalizados dentro desse arquivo também. Ou importar arquivos de outros arquivos CSS, tá? Então você também pode usar esse styles.css para essas duas coisas. Na verdade, .scss que é o que eu estou utilizando, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, HTML, body, beleza? Então a gente vai fazer tanto para o HTML quanto para o body, margem 0 e um padding 0, beleza? E agora a gente vai colocar aqui um background color, para já ficar tudo preto. E a gente vai colocar 000-304, beleza? A letra ali vai provavelmente sumir ou já quase sumir aqui. Então, ficou bem escondido aqui, mas daqui a pouco a gente joga uma corzinha nele. O botão aqui já tem esse background branco, então continua aparecendo e a gente já não tem essa margem aqui à esquerda. Então, excelente. Sobre aqui de HTML para cá, já está ok. Para a parte que seja do main, tá? O que só falta aqui, na verdade, é a parte aqui do menu. Ele não está literalmente, vamos dizer assim, dentro dessa seção, beleza? Dentro dessa section aqui. Ele fica para fora. Eu vou colocar ele bem no início do nosso HTML. Então, vou adicionar ele aqui em cima. Vamos criar aqui uma div .menu, beleza? Eu vou dar esse espaçamento aqui também. Aqui dentro a gente vai colocar vários links, tá? Então, vários assim, com href. Eu vou deixar por enquanto assim, beleza? Depois a gente já vai mexer nisso. E aqui eu posso colocar várias classes, tá? Então, vou adicionar aqui as várias classes que a gente vai utilizar.
Vou colar isso aqui 4 vezes, tá? Que eu vou ter aqui 4 links, se eu não me engano. Então, 1, 2, 3, 4, beleza? Esse C aqui vai contar também. Depois eu tenho um divisor e mais três links aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou duplicar isso aqui mais 3 vezes. Beleza? E aqui agora eu vou fazer uma outra div. E vou chamar de divider. Beleza? Então, para dividir isso tudo aqui. Para esses links aqui, eu vou enviar e vou deixar aí para vocês os assets que a gente vai usar, beleza? Então, todas as imagens, todos os SVGs, background também, tá? Eu vou deixar aí para vocês baixarem aí. Vai ter em algum lugar aí, ou embaixo do vídeo, ou do lado, em algum lugar vai ter aí para você baixar, beleza? Então, eu já vou deixar para vocês esses assets. Eu já vou aproveitar e vou importar aqui para o meu projeto também. Um segundo. Beleza, vou abrir aqui, então, new folder. Na verdade, deixa eu vir aqui em Open, Review in File Explorer, beleza. E eu vou jogar aqui dentro do Assets já essa pasta aqui, Images, com as imagens todas aqui. O único que eu não vou adicionar para vocês aí vai ser a minha foto, tá? Porque a intenção é mesmo você colocar uma foto sua, beleza? Já que é o seu portfólio. E agora a gente vai dar nome aqui para essas classes para a gente depois estilizar e jogar essas imagens aqui, tá? Esses SVGs aqui, esses ícones, dentro de cada um desses links, mas a gente vai fazer isso utilizando o CSS, beleza? Não vamos fazer isso direto aqui no HTML. Então, vou chamar aqui de icon main, vou chamar o segundo aqui de icon skills, o terceiro de icon projects, icon contact, beleza? Depois é icon LinkedIn, icon GitHub, por último, YouTube, beleza? Se você tiver aí um canal no YouTube também. Beleza, vou salvar aqui. E agora eu quero fazer já o seguinte. No meu caso aqui, eu vou adicionar já o meu LinkedIn, beleza? Então, vou adicionar aqui o link para o meu LinkedIn. Vou adicionar para o meu GitHub também. E vou adicionar para o YouTube da Code Yourself, beleza? Então, já vou deixar isso aqui. Já vou salvar. E beleza. Então, aqui no CSS, vamos deixar assim por enquanto e vamos partir. Melhor, aqui no HTML, vamos deixar assim por enquanto e vamos partir aqui pro CSS. Não é esse, na verdade, é esse aqui. Vamos começar então pelo menu. Então, ponto menu. Aliás, vou deixar o menu aqui. Vamos começar pelo main. Ele vai ter um feedback visual mais interessante para a gente, tá? Vamos começar já colocando um background image. A gente vai fazer source, como que é? URL. Beleza? E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Se eu arrastar com Shift, ele já traz aqui para a gente, mas aqui a única diferença é que em vez desse source aqui, eu vou fazer ponto, ponto. Beleza? E vou salvar. E agora é interessante a gente fazer também um background repeat e vou colocar um no repeat aqui, beleza? E por último a gente vai fazer um rate e de 100 e o rate para ele ficar a altura por completo. Depois aqui, ó, eu tenho essa classe content, então vamos utilizar ela também. Content. Vou já dar um padding left. De 200 pixels. E já vou fazer um display
flex aqui, justamente porque dentro desse cara aqui eu tenho esse item e depois eu tenho a imagem, tá? E o display flex vai ajudar a gente a separar esses dois caras, tá? Jogando um para um lado e jogando um para o outro. Agora, em seguida aqui, vamos aqui já estilizar o H1. Vamos fazer aqui um margem 0, porque o H1 por default ele já tem uma margem, tá? E ok, agora como eu já dei o pad já não vai aparecer, mas antes dava para ver que ele já tinha um pad até em cima, ele aqui ainda mantém, né? Se eu fizer aqui agora, por exemplo, um inspecionar, muito provavelmente eu consigo ver, olha só. Quando eu venho aqui no H1, ó, ele tem a margem, que é aquela barra laranja, tanto em cima como embaixo. Então, beleza, margem 0. Vamos já trabalhar aqui com a fonte family. E eu vou colocar aqui o Montserrat. Beleza? Um font size de 68 pixels. Color vai ser a branca, que é FFF, beleza? Agora, eu até esqueci de adicionar uma coisa aqui, que é, no caso aqui, que é na inicial, eu tenho a cor aqui azul, tá? Assim como o ícone aqui da minha home, tá? Da minha página principal, vamos dizer assim. Então, vou adicionar aqui um span, beleza? Para mim conseguir estilizar só essa letra, beleza? Então, dessa forma aqui. E agora eu posso vir aqui e adicionar aqui um span e faço o color. E eu já vou adicionar aqui a cor que a gente utilizou, que é essa aqui, ó. Então, 38B6FF, beleza? 38B6FF, que é esse azulzinho que a gente está utilizando. Um padding top de 160 pixels e um padding bottom de 116 pixels. Vamos salvar, vamos dar uma olhada em como é que está ficando aqui. Ó, já está ficando, né? Como eu disse, o feedback visual aqui dessa parte é bem mais rápido do que o menu em si. Até porque, como não dá para fazer scroll ainda, não tem nem barra aqui, então o menu ele iria aparecer aqui, mas não dá para ver ele fixo ainda, tá? Então vamos adicionar essa parte aqui primeiro e depois a gente vai lá pro menu. Agora, beleza. Vamos estilizar o botão de contato, tá? Esse botão aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai desfazer toda a configuração que é automática dele, beleza? Que já é default dele. E também aproveitar para tirar essas configurações iniciais dos inputs também. Então, para isso, ó, eu vou fazer o seguinte. Até para a gente otimizar o tempo e não ter que ficar copiando e colando aí vários CSS, que aqui a parte de CSS é um pouco maçante, tá? A gente tem que ficar digitando muito. Então, vou aproveitar e já vou deixar alguns trechos aí de CSS para facilitar, inclusive esses daqui, tá? Que é o que a gente utiliza para tirar aqui essa configuração inicial do botão, do input, beleza? Do text area também, que são coisas que a gente vai ter que fazer. Então, basicamente, estou resetando essa configuração inicial. Eu vou deixar aí, então, um link com o CSS, um arquivo CSS para você baixar também e conseguir copiar todo esse texto aí, esse HTML, esse CSS que for muito repetitivo, então vou deixar aí para a gente, porque não é o foco aqui da aula, beleza? O tempo é curto, para a gente não perder muito tempo tendo que digitar muita coisa, já vou deixar aí para vocês. Mas dando agora uma olhada lá como é que fica o botão, ó, resetou totalmente, só tem aqui um texto preto, beleza? Não tem mais margem, não tem borda, não tem background, então ficou com uma configuração aí bem inicial mesmo. E agora a gente vai colocar a nossa própria estilização, tá? Lembro que era btn contact,
tá? O nome da classe aqui do botão, beleza? btn contact. Vamos estilizar ele aqui. Vamos dar uma largura de 220 pixels, uma altura de 60 pixels, um background color. Vou utilizar esse mesmo azul que está sugerindo aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, RGBA, beleza? Eu quero colocar aqui uma opacidade. Então, para isso eu vou usar o RGBA 0.2, beleza? Então eu vou colocar aí 0.2 de opacidade. Ele fica bem legal, você vai ver como é que fica essa cor aqui. A fonte e a cor e o tamanho já vou copiar daqui também para otimizar o nosso tempo e eu vou só trocar aqui para 18 pixels, beleza? E eu quero também colocar aqui um fonte weight bold, beleza? Vai faltar aqui colocar a borda 1 pixel solid e a cor vai ser esse mesmo 38. Por último, um cursor pointer para ele ficar com a setinha que a gente está clicando no botão, beleza? E olha só como é que ficou, já está perfeito. Então ele fica com esse background aqui meio assim com uma opacidadezinha, né? Então meio transparente, vamos dizer assim, meio transparente esse fundo que eu acho bastante interessante, eu acho bem legal de a gente utilizar. Beleza, agora a gente só falta adicionar aqui a imagem, né? Então vou colocar um ponto image. Vamos definir aqui um margem já left e top. Left a gente precisa deixar menos 20. Vocês já vão ver aí por quê. Margem top de 100 pixels. Um width de 450 pixels por 500 pixels, beleza? E agora um background color que a gente vai colocar 0B2636. Vai ser um azul bem escuro. Então, ele trouxe esse formato aqui para a gente. A gente vai criar aquela forma, tá? Assim, com um CSS muito simples e vocês vão ver aqui. Eu criei primeiro um quadrado, na verdade é um retângulo, porque ele não tem os tamanhos iguais, para ser mais exato. E agora, o que a gente vai fazer? Só basicamente trabalhar com um border radius, beleza? Então, os arredondamentos aqui das bordas, vamos só trabalhar com eles e ele vai dar origem a esse formato aqui que eu criei, beleza? Então, esse formato aqui com uns cantos arredondados, mas arredondados de forma irregular, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Primeiramente, eu vou fazer só o seguinte. Background URL, cadê? Background image. Eu vou colocar a minha foto aqui, beleza? Uma dica que eu vou dar para vocês, para ele continuar mantendo o background dessa cor aqui, por trás da foto, usem uma foto sem fundo, beleza? Senão não vai ter esse efeito que foi planejado, tá? Beleza, agora background repeat. No repeat, beleza? Background position center. Background position menos X. Preciso colocar aqui menos 180 pixels, porque ele vai ficar meio torto. Um background size over, beleza? Agora vamos dar uma olhada. Só tá a foto ainda quadrada aqui, beleza? E agora é só a gente colar esse CSS aqui, também posso deixar aí para vocês, para facilitar, trabalhando mesmo com o arredondamento dos lados, beleza? Então, vou salvar só essa alteração e olha como é que ele fica. Bem mais interessante, não é? E olha só,
Eu adicionei aqui esse menos 20 aqui, ó, no margin left. Vou até tirar, olha só, para vocês verem. Justamente para ele vir aqui um pouquinho ali por cima aqui do meu texto, beleza? Na verdade, eu quero que ele fique por baixo, então a gente vai justamente fazer essa alteração aqui para ele ficar por baixo e não por cima. E para isso, vamos voltar aqui no H1, vamos colocar aqui um position relative, beleza? E agora um z-index, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10. Acho que isso aqui já é o suficiente. Exatamente, ó. Então ficou aqui embaixo aqui um pouquinho do meu texto. Poderia até jogar ele mais ali para a esquerda se eu quisesse, tá? Para ele pegar aqui mais ou menos no E, que é exatamente como ficou aqui o protótipo, beleza? Mas eu acho que essa disposição aqui já está o suficiente, então vou deixar assim mesmo. Beleza, agora a gente pode já fazer o seguinte. Vou vir aqui para o início e a gente pode adicionar ali o menu, beleza? Então, menu. Vou colocar aqui uma altura de 100%, beleza? Uma largura de 160 pixels. Position, esse é importante, a gente vai ter que deixar ele como fixed, já porque não é para ele ficar parado na tela quando a gente fazer scroll, beleza? Z-index eu vou definir 1, top 64 pixels, left 20 pixels e um overflow hiding, beleza? Ok, deixa eu só dar uma olhada aqui, beleza. Vamos agora estilizar os nossos As aqui, os nossos links. Margem traço top 12 pixels, margem traço bottom 12 pixels também, height de 60 pixels, beleza? A largura ali daqueles botões, um text decoration none e um display block. Beleza, agora a gente precisa utilizar cada um desses aqui, ó, de forma separada, beleza? O icon main, icon skills, icon projects, icon contact, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um aqui junto com vocês, depois a gente cola o resto, que é basicamente repetição um do outro, beleza? Então, a.icon icon main, que é o primeiro, na verdade, beleza? Na verdade, o main é até diferente porque é só a minha letra, tá? A intenção que eu fiz aqui, ó, vou explicar para vocês. Vai ser justamente a minha letra, tá? A minha inicial. Então, coloca aí, obviamente, a sua inicial, beleza? Eu até esqueci de colocar ela aqui, ó, que eu preciso aqui, vir aqui e adicionar um C maiúsculo, tá? Vou salvar aqui. Então, beleza. Aqui a gente vai fazer o quê? Definir aqui a font family, a cor, background size, beleza? A cor aqui, na verdade, ele vai ser aquele azul, esse cara aqui. A fonte, ele vai ser do tamanho de 96 pixels. Aqui eu vou colocar um font weight também, para ele ficar bold, beleza? Vou dar uma margem bottom de 12 pixels e fazer só um text align center aqui. Próximo, a.icon skills. Esse sim que vai ser bem repetitivo. Então, background image URL, beleza? E agora a gente vai pegar aqui background image das skills, é esse aqui. Clica aqui com Shift, que aí ele deixa jogar aqui dentro. Faltou só as aspas. E eu vou trocar isso aqui para ponto, beleza? Background position center. Background repeat no repeat. E vou colocar aqui um opacity. Opacity de 30%.
achar o meu botão %. Ok. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Beleza, tá meio bagunçado aqui, né? Só porque faltou, na verdade, aqui um height de 120 pixels. Vou deixar ele aqui no início, vamos voltar lá. Beleza, já deu o espaçamento aqui. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou copiar isso aqui, ó. A gente pode só colar aqui uma, duas vezes. E aqui vai ser Projects. E depois beleza? E aí a gente só troca aqui o nome dos SVGs aqui. Então, Projects é o code e o Contact é o mail, beleza? Beleza, vou salvar. Vamos lá dar mais uma olhada rapidinho. Beleza. Agora a seguir, se eu me lembro bem, é o divider. Beleza? Então aqui para dividir e depois os outros 3 menorzinhos. Então vamos lá adicionar aqui o divider. Largura aqui é 1 pixel só, beleza? Um border top é 1 pixel, solid e branco. Margem left de 36 pixels. Margem right também de 36 pixels. E eu posso colocar aqui também a opacity de 30%. Beleza. Agora a mesma coisa com os as, eu vou fazer o seguinte, ó, vou facilitar também. É um pouco do que a gente já fez aqui, com as pequenas diferenças. E já vou colar aqui então pro LinkedIn, pro GitHub e também aqui pro YouTube, para a gente não perder tempo também digitando todo esse código aqui. Basicamente eu estou mudando aqui a rota, tá? E só adicionando aqui umas coisas que alterei aqui o tamanho, tá? Que não tinha antes aqui. E também defini uma margem top e bottom aqui, beleza? Agora sim, vou salvar, vamos dar mais uma olhadela e já ficou aqui bem interessante já. Na verdade já pegou a forma que a gente gostaria, tá? Então pegou a forma certinho aí que a gente queria. Aqui na parte da main já tá ok. Vamos passar aqui para o próximo. Vou colocar aqui mais embaixo então. Ponto skills. Vamos lá. Margem left também 200 pixels. Margem right 200 pixels. Padding bottom 120 pixels. Border bottom 1 pixel. Solid RGBA FFF,0.3, beleza? Agora a gente vai adicionar aqui mais uma alteração aqui para o H1. Na verdade, o H1 eu nem tenho, né? Ainda não criei aqui o HTML da skills, só mesmo o conteúdo aqui inicial, tá? Então a gente já pode fazer o seguinte, ó. Já criei, estilizei esse aqui. Vamos definir o resto do HTML por completo e a gente sai depois estilizando tudo em seguida, tá? O H1 aqui, então, competências, beleza? E aí a gente vai colocar aqui mais um P. Vamos colocar aqui back-end. E a gente vai ver como é que a gente vai criar agora esses carinhas. Opa, cliquei no lugar errado. Esse aqui, ó. A gente vai ver como a gente vai criar essas barras aqui, que é até bem simples de se fazer, beleza? Vamos criar aqui, então, um back-end e uma div loading, beleza? Vou chamar de loading back-end. Então, deixa, na verdade, eu fazer com duas classes. Vou fazer assim, loading, espaço, back-end. E agora eu já vou copiar isso aqui. Já vou colar mais 2 vezes. Na verdade, mais 3 vezes.
front-end, DevOps, mobile. E agora vem alterando aqui, mobile também, as classes, DevOps, e aqui também front-end, beleza? Na parte de é só isso aqui, então bem simples. Agora na parte de projects, já posso copiar esse H1 aqui, eu vou jogar ele para cá e ele chama portfólio. E aí eu faço aqui um BR experiências, beleza? Vou deixar só um espaço aqui. Agora eu vou fazer aqui um div.boxes, que vai ser onde vamos ter aquelas caixinhas com os projetos, beleza? Então vou criar uma div inicial para envolver todos eles. Na verdade, para envolver a primeira linha, tá? Não é todos eles não, para envolver a primeira linha de cima. E agora aqui eu vou criar várias boxes, tá? 3 aqui, depois embaixo mais 3. Primeiro, para cada uma delas, a gente vai dar uma cor diferente, tá? Então, vou colocar aqui primeiro blue, depois red, depois blue. E aqui vai ser orange, green e orange de novo. E a gente depois estiliza esse carinha aí também. Por último, então, só falta a parte aqui de contato, beleza? Vamos lá. Contato. Vou ver se eu escrevi contato ou entrar em contato, mas também tanto faz. Entrar em contato. Sim. Posso até deixar isso tudo aqui em uma linha só. Quebro aqui com BR também. Beleza. Vou formatar isso aqui dessa forma. Aqui a gente vai ter o seguinte, uma div com um formulário, beleza? Então, vou criar aqui um div form. Uma linha inicial. Então, se a gente voltar aqui, eu tenho essa linha aqui, então já vou adicionar isso aqui numa div, depois tem assunto, mensagem e o botão. Então, esse cara aqui, ó, vou adicionar uma div para mim conseguir juntar esses dois carinhas aqui. Div.row, beleza? Só para a gente agrupar os dois. E aqui é só criar dois inputs, beleza? Type aqui é text, os dois. Vou dar uma classe para eles aqui. Vou chamar de input mesmo, pode ser. Beleza? Aqui eu vou colocar um placeholder nome. No de baixo o placeholder é de e-mail. Estou colocando espaços a mais aqui, mas não tem problema. E beleza, a parte de modelar aqui para mapear isso por alguma propriedade lá do nosso CS, tá? Do nosso TS, aliás. Isso a gente faz daqui a pouquinho. Então, vamos aproveitar e já colocar um próximo input aqui. Do tipo text também. A classe também vai ser um input. Um placeholder. Nesse caso, assunto. Beleza? Agora aqui, na verdade, é um text área. A classe eu vou trocar porque ele vai ser um outro carinha, então vou chamar de text área mesmo. Não tem type nesse caso, só um placeholder que agora é mensagem. Beleza? E aqui o text area, eu preciso fechar ele aqui com barra text area. Por último, agora é criar aqui um button. Enviar. Class. Submit. Beleza? Type.
E o evento também a gente cria mais para frente quando a gente estiver mexendo também com o de JavaScript aqui, tá? Do TypeScript. Vamos lá então, tudo isso aí que a gente fez, vai estar tudo só jogado aqui na tela, tá? Já dá para pelo menos fazer um scroll. Tá tudo em preto, como o nosso background é bem escuro, então não dá para ver, mas tá tudo aqui na tela. O que dá para ver é que o nosso menu já está funcionando aqui do jeito que a gente queria quando a gente faz scroll, né? Então vamos lá, voltando aqui para o Skills, que a gente ia começar a estilizar aqui o nosso H1, vou já definir uma margem aqui 0. Esses H1s que eu estou definindo tudo margem 0, eu até poderia ter colocado isso lá no nosso styles.scss, tá? Já que também é uma configuração aí, vou ter sempre. Font Family, vamos acessar de novo. Font Size, 54 pixels. Um font weight bold, color branco também, e um padding top de 80 pixels. Beleza. Agora a gente tem aqui esse P e depois a div loading, né? Vamos fazer o seguinte, vamos estilizar aqui o P. Vou copiar isso aqui já, que a gente vai precisar definir esses caras todos. A font family é essa mesmo. A font size aqui, nesse caso, vai ser 20 pixels. A cor vai ser essa. E agora uma margem top de 24 pixels e uma margem bottom de 8 pixels. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Agora o título aqui já deve estar ok. E bom que aqui já pegou também esses outros caras aqui. Front-end está escrito errado, mas não tem problema. A gente corrige aqui agora. Front-end. E aqui também front-end. Ok. E agora o load também, já que é bastante repetitivo, vou colocar aqui para vocês também e já explico o que ele faz. Então, primeiro, vou comentar aqui essa parte de baixo, a gente vê passo a passo e para ficar bem entendido também, tá? Para ficar bem explicado aí para vocês. Primeiro, o que eu estou fazendo? Eu tenho aqui uma div, certo? Loading, com essa classe loading. Estou pegando e estilizando o loading. Dei um position relative, display inline block. Dei um id de 60%. Defini uma largura aqui, uma altura, aliás. Defini um background, um box shadow, arredondei os cantos e um overflow hiding aqui. A gente vê, ele cria exatamente isso aqui. Então é como se fosse a parte de baixo da minha barra, tá? A parte que ainda não está preenchida. Pronto. Assim fica mais bem explicado. Depois, simplesmente o que eu estou fazendo é vir e substituir, colocar meio que uma barra já por cima disso. Então, eu estou fazendo dessa forma aqui com esse after, beleza? Eu preciso passar esse content com aspas aqui. Defino aqui a largura em 100%, esse border radius aqui que eu acredito que... deixa eu ver se esse cara aqui não iria precisar, mas já vejo aqui com vocês. Eu acho que precisa sim. E aí eu faço uma configuração para cada um deles, né? Então, nesse caso aqui, para o back-end, que é para essa classe aqui, também utilizando aqui o after. Então, eu troco a cor e defino aqui a largura 80%, porque é o que eu quero preencher da minha barra, tá? Então, 80% vai preencher 80% da minha barra, beleza? Então, é simplesmente isso que eu estou fazendo e daqui para baixo é fazendo uma configuração para cada um desses outros aqui, beleza? Ok, daqui para frente, então, a gente pode ir para o Projects.
Esse iniciozinho aqui eu vou copiar, beleza? Porque é um pouco de repetição da mesma coisa. O H1 também, já posso trazer aqui. Beleza? É aqui quase tudo igual, eu só preciso colocar um padding bottom de 32 pixels. Agora vamos utilizar aquela classe boxes. Ponto, falta um ponto aqui. E por último, aqui a classe box, tá? Beleza, aqui na box a gente vai fazer uma largura de 100%. Um background color, só para a gente ver aqui. 70. Display flex, beleza? Um flex direction row e um justify content space around, beleza? E agora vamos fazer aqui as box, display flex também, line items, center, font family, mesma coisa. Então deixa eu copiar daqui. O Montserrat, vou trocar aqui só o tamanho da minha letra. Não quero isso, quero só 20 pixels, branco. Width, eu vou colocar alto. E largura e altura, 200 pixels. Na verdade, width, vou colocar 100% porque vai ser de acordo com o tamanho da nossa da barra ali, tá? Onde ele vai colocar automaticamente o tamanho, tá? Então não preciso colocar ali manualmente. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Então ele preencheu com o background que eu coloquei cinza só para a gente conseguir enxergar isso aqui, né? E agora, o que a gente precisa fazer? Vamos dar um conteúdo para isso aqui, beleza? Eu vou colocar aqui alguns dos projetos meus, beleza? E você pode simplesmente aí colar os seus. Eu vou simplesmente colar isso aqui também para mim não ter que digitar tudo na mão. E agora a gente já consegue ver isso aqui pelo menos escrito, ok? Só tá faltando alinhar isso aqui ao meio e ficou faltando, eu tô vendo que ele está alinhado aqui à esquerda. Spy Content, acredito que é só isso aqui que ficou faltando. Ok, certinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, para a gente adicionar essa dinâmica aqui, ó, o que eu fiz aqui? Então coloquei esse como se fosse um degradê aqui no nosso background, tá? E ainda adicionei, aqui não dá para ver no protótipo, mas adicionei um efeitozinho de zoom quando a gente vier com o mouse aqui, beleza? Então vamos adicionar esse efeito aqui. Vai fazer ponto box, dois pontos hover, font size 24 pixels e cursor pointer, beleza? Então já faz um pequeno zoom aqui só para ficar mais interessante. E agora trazer aqui também para vocês toda essa parte aqui das cores, que é meio chatinho também da gente ficar digitando tudo isso. E eu estou utilizando aqui um background radial gradiente, beleza? Nesse formato de círculo, que ele fica esse degradê, vamos dizer assim, em formato de círculo, tá? Então ele vai ficando no meio, no centro, assim, uma cor, viradas com uma outra cor. Então, salvar e a gente já pode até ver aqui o resultado. Então dá para ver aqui, ó, no centro aqui ele fica um pouquinho mais claro, dá para ver bem aqui no verde e no azul. Até aqui, na verdade, no vermelho também. E aqui nas laterais ele tem essa cor assim mais para vocês no link aí com
com CSS para a gente não ter que digitar isso tudo, que seria bem chato ter que digitar esses números todos aqui. Mas é basicamente isso que faz, não tem muito segredo, beleza? Vamos lá, contact, vamos já finalizando aqui o CSS, falta aqui o último. Já vou copiar aqui a parte de margem e de borda, né? Então, margem à esquerda e a margem à direita, eu acabei não dizendo isso. Então, essa margem aqui que eu estou dando à esquerda do conteúdo, beleza? Então, daqui para cá e também daqui para cá para a gente ficar com o conteúdo todo ali mais centralizado. Vamos pegar aqui também o H1. Beleza? Agora eu vou estilizar o nosso formulário. Width, eu vou colocar 680 pixels. Display flex e um flex direction column aqui, até porque a gente tem uma row e a gente vai precisar desse display flex. Acabei clicando coisa errada aqui. Aí. Display flex, um flex direction row, um justify content space between, para ele ficar separado um do outro, beleza? E width 100%. E agora a gente só precisa basicamente estilizar o input, o text area e também o botão submit. E eu vou adicionar aqui para vocês também, porque o tempo está correndo e não para. Beleza? Ó, só adicionando aqui largura do botão. Esse border box aqui é interessante eu explicar mais detalhado, então vou deixar ele comentado aqui. Dando background, font color, então só repetição de código daquilo que a gente já fez inicialmente. Até porque a gente já estilizou um botão lá no início, que é basicamente isso aqui, tá? Então, um background ali com um fundo um pouco mais escuro, a bordazinha azul, uma margem, um padding, então repetição de tudo aqui. Depois quase a mesma coisa aqui para o text area e quase a mesma coisa também para o nosso botão de submit, beleza? Eu vou salvar isso tudo aqui. Vamos voltar aqui embaixo. E olha só, ficou dessa forma aqui, com ele sobrando aqui um pouquinho, não é? Então, para isso, eu defini esse border box aqui. Eu tirei ele, eu adicionei ele, aliás, e quando eu salvo, ele some com essa bordazinha que está sobrando aqui, beleza? E a única coisa que a gente tem de diferente aqui é esse input last child, justamente porque a gente tem esses dois inputs que estão aqui, certo? Então, estou pegando aqui, para essa classe input aqui, ó, eu estou pegando o último, então last child, e estou fazendo o quê? Estou colocando 12 de margem left. Isso aqui, ó, olha só como é que fica. Então, ele fica colado, né? Então, para dar esse espaçamento, eu coloquei justamente esse margem left, tá? Então, aí eu pego esse último botão aqui e dou uma margenzinha aqui à esquerda dele e aí ele fica com esse espaçamento bacana aqui pra gente. Então, beleza, tá? Então, conseguimos aí criar praticamente aí toda a estilização de início ao fim aqui da nossa aplicação. Os detalhes só que ficaram faltando aqui e a gente vai adicionar agora. Quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, ó, eu quero que a página ela vá para as determinadas, né, áreas aqui da nossa aplicação, beleza? Aqui, no caso, só esse aqui primeiro que está funcionando. Quando eu clicar aqui, por exemplo, eu quero que venha aqui para competências, aqui para o nosso portfólio, experiências e aqui para o contato, beleza? Isso aqui é super simples de fazer, não tem muito segredo não. Para isso a gente faz aqui o seguinte, ó. Eu vou aqui simplesmente copiar isso aqui, ó, skills, e vou jogar aqui depois desse hashtag aqui.
Projects, e jogar aqui, Contact, e jogar aqui. E agora, onde eu tenho essas sections aqui, eu vou definir aqui um ID, vou chamar mesmo com o mesmo nome que eu coloquei aqui, tá? Skills, Projects e Contact. Então, aqui, ID igual a Projects, Contact. Beleza, vamos testar? Olha só, agora quando eu clico, ele já vai para as respectivas áreas, tá? A primeira aqui não precisa, a gente pode ver que ele vai aqui inicialmente, fica a hashtag aqui só, e ele já vem aqui para o primeiro, então a gente nem precisa de adicionar. Uma outra coisa aqui agora é só, por exemplo, adicionar os links aqui para os nossos para os projetos, beleza? A gente pode até fazer o seguinte, ó. Como a gente já utilizou aqui, ó, cadê? Aqui mesmo. Então a gente tem um link aqui e a gente joga no lugar aqui bem dentro da div, beleza? Então eu vou colocar, por exemplo, esse aqui apontando para o LinkedIn e eu vou jogar aqui nossa inovação para dentro e só tenho que tirar essa classe daqui, beleza? Aí, dessa forma. E aí você vai cada um jogar para o respectivo projeto seu, tá? No caso, eu vou jogar aqui tudo para o LinkedIn mesmo. É para facilitar. Então, vou colar todo esse código aqui. E esse A que está aqui, tem que jogar ele para cá. Então, tirar todos eles daqui e joga aqui para depois do texto, beleza? Porque eu quero que o botão ele fique dentro do A mesmo. O texto fique dentro do A. Agora ele só vai ficar aqui com uma barrinha, né? A gente vê. E a gente tira então essa estilização aqui, que é o nosso a cor e o text decoration, tá? Se eu não me engano, é esse o nome da propriedade. Então vamos aqui no box. A gente já estilizou esse box aqui em algum lugar por aqui. Text box. E vai estilizar o A que está lá dentro dele, tá? Então, já que ele com a cor aqui, eu posso jogar esse color aqui para dentro e faço um text decoration none. E beleza, ele já voltou para aquela configuração, tá? Agora aqui só tem uma chaticezinha que a gente vai resolver, que é quando eu clicar, eu não quero que ele saia da nossa aplicação, tá? O mesmo se aplica a esses outros links aqui. E para resolver isso aqui também é super simples. Vamos voltar aqui, vamos utilizar, vamos colocar desde aqui dos nossos primeiros links. É só a gente adicionar um target underline blank, beleza? Então vou adicionar aqui, vou adicionar aqui também, vou adicionar aqui e agora aqui nesses as aqui também posso adicionar em todos eles. Então vou colocar até aqui antes da href, não tem problema. Aqui agora só para não ficar muito comprido esse texto aqui, que está um pouco chato de ver, né? Então, o que a gente faz? A gente simplesmente pode quebrar essas divs aqui, que aí já fica um pouco melhor, né? Então, aqui, antes de acabar o A, vou quebrar todos eles aqui para ele ficar um pouco mais curto e ajudar aqui na própria visualização, né, do conteúdo, e aí não fica tão comprido. Beleza, já salvei, vamos só dar uma olhada aqui. Agora se eu clicar em um deles, ó, ele abre tudo em uma nova janela, beleza? Então não atrapalha a pessoa que está lendo ali seu portfólio. Ok?
Então, beleza, vamos partir agora para o nosso conteúdo TypeScript aqui. Vamos começar fazendo o seguinte. Aqui no nosso app, a gente vai adicionar uma folder, vamos chamar de Models. E aqui dentro vamos criar um new file e vamos chamar de contact.ts, beleza? Aqui dentro a gente vai fazer um export default interface contact, tá? E agora a gente vai fazer assim, name, string, então a primeira string, e-mail, string, assunto subject, string também, e message também do tipo string. Beleza? Só salvar. Arquivo TypeScript. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Na verdade, antes disso, a gente tem que adicionar o serviço, tá? Então, o serviço que a gente vai justamente consumir lá no nosso... que vai consumir da nossa API, tá? Então, vamos criar aqui no app aqui também, ó. Ou melhor, vamos fazer diferente. Vou abrir aqui um novo terminal. Vou fazer ng-gs, beleza? Então, ng de Angular generate service. E a gente vai criar um services barra contact. Na verdade, eu queria que fosse contacts. Então, vou criar outro e apago aquele que eu criei, tá? Então, esses dois aqui eu vou apagar. E ele já criou aqui contacts, tá? No plural aqui. Beleza, aqui agora a gente vai apontar, criar aí alguns métodos para consumir lá da nossa API, beleza? Então já vamos começar fazendo o seguinte, lá no nosso módulo, nós vamos adicionar aqui já o nosso HTTP Client Module, então já posso adicionar ele aqui nos nossos imports, HTTP Client Module. E ele não quer reconhecer aqui, mas não tem problema. A gente adiciona ele manualmente mesmo. Então, import e from, vou copiar aqui o endereço dele, caminho certinho. Por algum motivo ele não quer fazer a importação manualmente, mas automaticamente, mas não tem problema, a gente faz manualmente. E agora sim, a gente pode voltar aqui para o nosso serviço. A parte de injeção de dependência já está aqui, então vamos deixar esse provider in root aqui mesmo, para ele já injetar aí desde a raiz da nossa aplicação. Não vai mudar muita coisa. Vamos adicionar um private HTTP, HTTP client. Beleza, agora apareceu um import. Vamos adicionar um add contact. Beleza? Adicionar esse método aqui, passando o contact do tipo contact. E ele já vai adicionar agora também a nossa interface, beleza? Essa que a gente criou agora há pouco, nosso modelo. E a gente só vai fazer um return this.http. Esse HTTP aqui é esse carinha aqui, .post. E a gente vai fazer o post para a URL, beleza? E vai passar, obviamente, o nosso body, certo? Na verdade, o nosso body que é o contact. A URL, a gente pode definir aqui API URL igual, e agora eu vou copiar lá do Swagger. Então, eu tenho aqui, beleza? https // localhost 2.7145 /contacts.
beleza? E vou colar ele dessa forma aqui. E agora a gente vai fazer aqui this.api e o URL e ok. Aqui a gente já tem o nosso serviço, podemos fechar isso aqui e vamos continuar lá no nosso app component. Esse aqui é o título que ele vai mostrar para essa página, você pode deixar ou você pode remover. Eu vou remover. Vamos criar então as propriedades que a gente precisa até mapear lá no nosso modelo. Vou colocar primeiro name string, e-mail também string. Depois a gente tem o subject e o message. Beleza? Vamos criar aqui o nosso construtor. Private contact service. Service, beleza? O tipo. E agora só falta esse carinha aqui. Que vai ficar vazio mesmo, tá? Então, vou deixar dessa forma aqui. E agora a gente pode fazer o quê? Criar um send message. Beleza? Um método para a gente justamente submeter o nosso modelo, tá? Então, as propriedades aqui preenchidas, nós vamos enviar para o nosso serviço e, consequentemente, enviar para a nossa API. Então, vamos fazer this.contactservice.addContact e aqui a gente vai passar todas as propriedades do nosso modelo, tá? Então, name, this.name, vírgula, e-mail, subject, message, beleza? E aqui a mesma coisa, e-mail, subject e message, ok? A gente precisa fazer um subscribe para ele de fato fazer a requisição, já que quando a gente trata de chamadas HTTP, utilizando aqui o HTTP client, beleza? Ele faz uma chamada assíncrona, beleza? Ele, na verdade, ele está utilizando o... como chama aqui? Deixa eu ver se eu lembro. Isso aqui, o observable, beleza? Então, a gente precisa fazer aqui o subscribe, porque senão você vai ver que ele não vai fazer esse pedido lá no banco de dados. Ele vai passar aqui pelo método, a gente deixar só assim. Ele vai passar por aqui, mas não vai fazer o pedido, beleza? Então, a gente precisa deixar dessa forma aqui. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos começar por limpar aqui os campos. Então, posso fazer isso aqui. Beleza? E aqui a gente pode... Deixa eu ver o que mais. Por enquanto, acho que é só isso aqui mesmo. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos voltar lá no nosso HTML e a gente precisa mapear para o nosso formulário aqueles campos que a gente não tinha ainda, tá? Então agora a gente tem, vamos mapear para cá. Para isso a gente vai utilizar o ngModel, que é uma das formas da gente fazer esse mapeamento, tá? Aqui ele vai reclamar, por enquanto, porque eu ainda não adicionei lá o module, mas a gente vai fazer dessa forma aqui. Name, depois e-mail, depois subject e depois message, tá? E aqui a gente vai chamar o send message um evento de clique, beleza? Então posso passar aqui send message dessa forma aqui. Para corrigir esses erros aqui, ó, ele vai dizer que não conhece aqui o nosso ngModel, tá? Então é só a gente vir aqui no app.module e a gente vai adicionar aqui um import do forms module. Vou copiar aqui também para ser mais fácil. E a gente já adiciona ele aqui, beleza? E ok, e agora ele já está funcionando aqui certinho.
Acho que a gente já pode até testar esse funcionamento aqui. Antes disso, eu só quero fazer o seguinte. Vou colocar aqui um console log para ver se ele está trazendo para a gente. Então, vou colocar o this.name para ver se ele vai preencher aqui para a gente, né? Vou preencher aqui meu nome aqui. Abrir aqui o F12. Ó, ele já parou no breakpoint que eu tenho lá na minha API, tá? Então, muito provavelmente está tudo ok. E ok, já imprimiu o nome, então o nosso mapeamento aqui dos nosso modelo tá bem configurado certinho, tá? Então isso aqui que a gente fez tá ok funcionando. Deixa eu só fazer F5 aqui na minha API. Ele sair aqui do breakpoint. Na verdade, eu não quero inserir vazio, então só vou dar um return aqui. Jogar esse cara lá para baixo e dar um F5 aqui. E agora a gente pode preencher algo real, né? Então, vou preencher aqui Cássio, e-mail, cássio@email.com. Assunto, mensagem importante. Tenho uma mensagem importante para você. Ok? Vou fazer aqui enviar. Já caiu aqui na nossa API. Se a gente reparar, olha só, trouxe aqui o e-mail, trouxe a mensagem, o name, o subject. Dois detalhes aqui. O ID que a gente não está enviando, beleza? Mas isso é ok, já que o próprio banco de dados vai gerar ali um ID dinâmico, o que é bem mais interessante do que a gente gerar isso lá no nosso front-end. E a data a gente também não criou lá, mas não tem problema. É até mais indicado a gente deixar isso também aqui do lado da API para ele simplesmente criar uma data e jogar dentro dessa variável, tá? Então a gente pode fazer isso aqui mesmo. Então, vamos fazer aqui contact.date igual a datetime.now. Beleza? Vamos ver se ele já vai pegar esse cara aqui. Já pegou a minha data atual, hora também. E vamos só dar agora uma olhada lá no Swag e olha só, limpou o campo aqui pra gente. E aí já fica certinho, tá? Fica perfeito. Vou dar só uma olhada aqui no Swagger. Vamos fazer aqui um get, ó. Eu tenho aqui vários testes que eu fui fazendo aqui. Vou adicionar mais um. E ok, ó, tem uma mensagem importante para você, com ID, com data, com todos os campos preenchidos perfeitamente. Último detalhe agora que falta aqui para isso aqui ter um feedback aqui para o usuário, tá? Que eu crio aqui, eu faço preencho aqui o formulário, mas eu não tenho um feedback visual. O usuário ele precisa assim, de um feedback visual para saber, ok, deu sucesso, não deu sucesso, deu erro, não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá na aplicação. Nesse caso aqui, eu vou parar a execução aqui no Node, beleza? Vou fazer um Ctrl C. Agora ele para a execução. E agora a gente vai instalar um pacote de um toast, tá? Como eu já tinha até comentado na aula passada, um toast para a gente justamente conseguir dar esse feedback para o usuário, beleza? Então vou fazer aqui um install. Ok, ele trouxe aqui para o nosso package JSON. A gente pode, inclusive, ir lá na documentação, tá? Então, ngr tools, se não me engano é assim. Beleza? A gente vai criar algo desse gênero aqui para notificar o usuário, tá? Então, ele tem compatibilidade, já testei antes. O que a gente precisa fazer? Adicionar esse import no CSS, beleza? Igual está dizendo aqui. Adicionar isso aqui também no nosso Angular JSON.
E adicionar aqui também o Browse Animation Module e também o Toast Module, tá? Então vamos fazer isso tudo. Aqui eu tenho o... Não, cadê? Na verdade, está aqui em cima. Vou pegar esse import aqui e vou jogar ele lá no nosso CSS, beleza? Lá no na primeira linha. Beleza? Agora eu vou abrir aqui o meu Angular JSON. Cadê? Aqui. E onde eu tenho o CSS, tá aqui, ó. Vou colocar vírgula. E vou colocar do jeito que está aqui, beleza? Node modules /ngx. Então, vou copiar do jeitinho que está aqui mesmo. E beleza. Agora a gente precisa alterar também o nosso ng module. Vamos lá. Copiar aqui também tudo isso que ele está sugerindo aqui para a gente, que é o Browse Animation. E também o próprio module do nosso Toast, tá? Jogar eles dois aqui. Preciso jogar ele aqui dentro e esse aqui também, se eu não me engano, aqui dentro, tá? Deixa eu só ver se tá dentro do import mesmo. Ok, e esse aqui é só um pouco diferente, que ele faz um for root dessa forma aqui, então... Ok, só salvar. E agora para utilizar isso aqui é bem simples também. Vamos voltar aqui no nosso app module. E agora eu posso remover até esse console log aqui. E a gente vem aqui debaixo do subscribe aqui dentro. A gente vai fazer this.post assim, service. Ele não está encontrando justamente porque eu não passei no construtor, né? Senão não vai achar mesmo. Private post service. Post service. Isso aqui, adicionei um using errado aqui. Só renomear isso aqui para ficar o nome certinho. Beleza. Ponto toast service. Ponto success, para ser uma mensagem daquelas verdinhas. E aqui primeiro eu coloco a mensagem e depois o título, tá? Então vou colocar aqui mensagem enviada, vírgula, sucesso. Beleza? Salvei. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Vamos testar. Cássio@email.com, assunto, mensagem. Vou tirar esse breakpoint aqui para não atrapalhar a gente. Acabei. Pronto. Minimizei e atrapalhei aqui. A gente vê, a gente faz de novo. Assunto 2, mensagem 2. Limpou e não mostrou aqui, então deixei passar qualquer coisa aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu já sei, acho que eu simplesmente só não executei aqui a aplicação, né? Não esqueci de iniciar a aplicação de novo. Então, ng serve. Esperar executar aqui. Agora sim, acredito que vai estar ok. Vou preencher aqui de novo, @email.com, assunto 3, assunto 3. Exatamente, ó. Agora ele já mostrou. Se eu não executar a aplicação, vai ficar meio complicado mesmo de funcionar, né? Então é isso, galera. Terminamos aqui de criar a parte de front-end, beleza? Vamos dar só uma revisada aqui em tudo que a gente fez. Criamos aí completo aqui a nossa aplicação. Então vamos lá, desde o início. Primeiramente, criamos aqui o HTML, tá? Dividimos isso aqui nas várias seções que ali a gente tem. Temos aqui o menu, que ele é um menu flutuante, beleza? Depois nós temos aqui
a parte principal ali onde tem um background, onde nós temos aqui uma introduçãozinha, um botão aqui para agendar o contato, beleza? Depois temos aqui a parte de skills, onde tem ali como se fosse um loading, tá? Que não está carregando em si, mas é uma barrinha em formato de loading com o nível das nossas skills. Temos aqui toda a parte dos nossos projetos, tá? Onde você pode apontar aí para o seu repositório, para o seu LinkedIn, para o seu projeto em si, se tiver aí na web, por exemplo, beleza? Eu apontei aqui de exemplo tudo para o meu LinkedIn mesmo. E por último, obviamente, a parte de contato, tá? Para a pessoa, para algum recrutador, alguém que queira entrar em contato com você, te enviar ali uma mensagem com nome e com e-mail. Depois a gente adicionou aqui os modelos para esses campos, beleza? Criamos aqui então esse modelo, criamos aqui a nossa interface do nosso modelo, beleza? Passando aqui as propriedades certinho. Criamos um serviço que faz justamente ir lá na API que nós criamos e faz uma requisição, faz um post, enviando então esse body, beleza? Depois disso, né? Depois de ter adicionado isso com os links aí que eu deixei aí para vocês, foi só fazer o seguinte: adicionamos um pacote aí novo, beleza? Então vimos aí como é que é para instalar um pacote e foi justamente esse NGX Toast, beleza? Para ficar aquela notificaçãozinha bem interessante aí para o usuário ter um feedback visual aí que o pedido foi submetido com sucesso. E também fazendo uma pequena revisão aí do que a gente fez na aula passada, vamos voltar aqui na API, nós criamos então a nossa aplicação, nossa API, beleza? Utilizando Entity Framework para integrar com o banco de dados, que por sinal é SQL Server, tá? Que criamos aí a partir do Entity Framework também com o Code First. A gente cria aqui então um contexto onde a gente pode mapear as nossas entidades que vão se transformar de certa forma em tabelas, beleza? Então a gente cria os DB7s, mapeia as entidades e ele pega aqui o nome que a gente definiu, pega todas as propriedades e transforma elas todas em tabelas para a gente. Criamos aqui a nossa connection string, tá? Apontando atualmente para um banco de dados local, mas claro que quando a gente for para a cloud, a gente vai precisar transformar isso aqui para apontar para a connection string do nosso banco na cloud. E o mesmo se aplica também lá para a nossa aplicação, no nosso serviço. Quando a gente for para a cloud, a gente obviamente não pode apontar aqui para localhost, tá? Então, quando a gente subir ali a nossa API para a nuvem, ele vai ter um caminho da nuvem, né? Um caminho lá da internet, que não vai ser a sua máquina, e a gente precisa apontar isso aqui para ela também, para funcionar tudo ali na cloud certinho, beleza? E esse foi o conteúdo de hoje, onde nós criamos o front-end do nosso portfólio, integrado ali ao back-end que a gente criou na aula passada. Eu venho recebendo muitas perguntas se eu tenho um curso ou uma mentoria, e a resposta é sim. E é possível que você tenha acesso a um passo a passo estruturado, com conteúdo mais aprofundado, recebendo ali um suporte diferenciado através do Bootcamp de ponta a ponta, beleza? E sim, logo eu abrirei inscrições aí para esse treinamento, mas eu só vou falar disso mais para frente, beleza? Meu objetivo agora é que você foque em concluir o seu projeto, então vamos repassar o que nós já desenvolvemos aqui, beleza? E no próximo episódio nós vamos tornar o nosso portfólio acessível fora da nossa máquina, beleza? Nós vamos fazer então o deploy para a cloud do nosso front-end, do nosso back-end e também do nosso banco de dados, tá? Para fazer que eles fiquem acessíveis aí a qualquer recrutador, beleza? Inclusive, enquanto você espera aí para a próxima aula, eu gostaria que você mandasse lá na comunidade do Discord o que você está achando dessas duas aulas até agora, tá? Também gostaria de pedir que vocês enviassem o link do GitHub com seu front-end e com seu back-end feito lá na nossa comunidade para mostrar o seu comprometimento e também para fixar conhecimento e aproveitar essa comunidade para tirar dúvidas, beleza?